Vamos lá, videozinho de física. Vamos começar pela matéria de conceitos de temperatura. Temperatura não é calor, tá? Temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Então, se uma molécula está agitada, significa que a temperatura dela está mais alta, tá bom? Então, a gente tem alguns tipos que o calor propaga. No caso, ele se transfere de um lugar para outro. O primeiro tipo é a condução. Condução é o tipo mais comum. E se você toca em algo, você está conduzindo calor. De alguma forma, você está conduzindo. Tudo conduz calor. Então, essa aqui é a forma mais comum e mais fácil. A segunda forma é convecção. Convecção vem do termo corrente de convecção, que é basicamente assim: você tem um ar frio, que ele é duro, ou seja, ele desce, e um ar quente, que é leve, então ele sobe. Isso gera uma corrente de convecção, porque enquanto um desce, o outro sobe. E isso faz transportar calor de um lugar para o outro por meio do ar. E o terceiro tipo é radiação. Isso é fácil. Radiação vem de raio. Raio gama, raio UV são ondas eletromagnéticas. Então, basicamente, está transportando calor por ondas eletromagnéticas. Calor sensível. O calor, ele é medido em caloria, que a gente vai chamar de Q. Então, essa aqui é a fórmula para calor sensível, que a gente quer saber quanto uma coisa recebeu calor, ou forneceu, no caso. Vai ser Q, que é a quantidade de calorias, vai ser igual a M, que é o peso, vezes C, que é o coeficiente de calor específico, vezes delta θ, que é a variação de calor. Basicamente, Q é a quantidade de calorias, então, tipo, 30 calorias, uma coisa que você recebeu, ou 6.000, isso é o que a gente quer saber, normalmente. M é a massa, então, tipo, 200 gramas, 300 gramas é a massa da substância. C é o coeficiente de calor específico, para mudar de substância para substância. Tipo, ferro é 0,22, alumínio é 0,11, água é 1. Mas também vai mudar do estado físico, tá? Tipo, água no estado líquido e sólido tem Cs diferentes. E delta θ, no caso, é a variação de calor. No caso, vai ser a temperatura final menos a inicial. Ou seja, quanto variou, né? Quanto variou a temperatura. Então, a gente tem aqui calor sensível. A água, tem uma água aqui que está sendo esquentada, tá? Ela estava em 30 graus e foi para 60. Tem 200 gramas de água nesse pote aí. E eles querem saber qual foi a quantidade de calorias que a água recebeu. Então a gente pode substituir na fórmula, né? No caso, a variação de temperatura foi 30 graus, já que foi a temperatura final, que é 60, menos a inicial, que é 30. E o peso é 200 gramas, como ele disse no próprio questão, né? E o C, no caso da água, é o mais comum, é 1 caloria por grau Celsius. Essa é a unidade de medida do coeficiente de calor específico. Da água, no estado líquido, é 1. Então a gente tem aqui que a quantidade de calorias é 200 vezes 1 vezes 30. Ou seja, 6.000 calorias ou 6 quilocalorias. Agora a gente tem calor latente. Vamos lá. Quando você fornece calor para alguma coisa, ela pode fazer duas coisas. Pode aumentar a temperatura, ou ela pode mudar de estado físico, no estado líquido para o sólido, por exemplo. No caso contrário, né? Sólido para o líquido. Então aqui nesse caso a gente tem 300 gramas de água que estão evaporando. Quantas calorias as 300 gramas de água recebeu para evaporar por completo? A fórmula para o calor latente é Q é igual a ml. Ou seja, a quantidade de calorias é o peso vezes o coeficiente de calor latente, que também vai mudar de substância para substância. No caso da água é 540, porque no caso da água no estado de evaporação, no estado de fusão é 80, tá? E isso você tem que saber provavelmente na hora da prova. E aí 540 calorias por gramas, não tem grau Celsius. E o peso é 300 gramas. Só avisando aqui, no caso, esse está indo do estado líquido para o gasoso, está evaporando. Mas se estivesse ao contrário, se estivesse liquefazendo, seria menos 540, porque você está resfriando, né? Você está tipo, condensando, então você está tirando esse calor. Então, a quantidade de calorias vai ser 300, que é o peso, vezes o L, que é 540, né? Porque é o coeficiente de calor latente da água em evaporação, que dá 162.000 calorias ou 162 quilocalorias. Troca de calor. Esse é um tema que, assim, você precisa saber
os tipos de propagação de calor. Porque você está trocando o calor com algo, você não está trocando de verdade. Você está conduzindo o calor de um para o outro. No caso, o calor do mais quente para o calor menos quente. Não existe frio, tá? E nesse caso aqui, a gente tem uma bola de ferro que está a 50 graus e uma bola de alumínio que está a 10 graus. Essa bola de ferro tem 100 gramas e essa bola de alumínio tem 200 gramas. E ele quer saber qual a temperatura de equilíbrio que vai ficar no final. Porque eles vão ter uma temperatura de equilíbrio no final, que é uma temperatura que os dois vão estar. Né? Por isso que é equilíbrio, né? A gente vai chamar essa temperatura de X, tá? Pra gente descobrir isso aqui, a gente precisa pensar que eles vão estar na mesma temperatura no final, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura final. Então a gente não vai saber o teta-teta por enquanto, porque a gente não sabe a variação de calor deles. A gente precisa saber o quanto variou. Essa é a nossa questão aqui, né? Então, para saber isso, a gente precisa saber qual a fórmula da troca de calor. Basicamente, pense assim: você deu R$ 75 para alguém e essa pessoa, então, ela ganhou 75 mais 75. Enquanto você perdeu 75, ou seja, menos 75. Se você somar os dois, mais 75 mais menos 75, no caso vai ficar 75 menos 75, que é igual a zero. Porque sempre que você ganha alguma coisa e outra pessoa perde, esse valor no final vai ser zero. Então aqui a gente tem o calor sensível do ferro mais o calor sensível do alumínio vai ser igual a zero. Porque eles. Porque no caso eles estão ganhando e estão perdendo, em teoria, a mesma quantidade. Aqui a gente vai fazer primeiro do ferro. A gente tem 100 gramas de ferro vezes o coeficiente de calor sensível do ferro, que é 0,11. E o delta teta, né? Só que a gente não sabe a variação de calor, é o que a gente quer saber. Então a gente vai colocar aqui a temperatura final, que a gente está querendo achar, né? No caso X, menos 50 graus, né? Que é a temperatura inicial que está ali no ferro, né? E nesse caso a gente vai fazer 100 vezes 11, não, 100 vezes 0,11, que é 11, vai distribuir 11x menos 550. E agora a gente precisa fazer do alumínio, no caso vai ser 200 gramas, vezes o coeficiente de calor específico do alumínio, que é 0,22, vezes o x, que é o que a gente quer saber, menos 10, que é a temperatura inicial. Isso aqui vai dar 44, distribuindo vai dar 44x menos 440. Agora a gente tem que somar os dois, a gente vai somar 11x com 44x, porque eles têm x, né? Eles têm uma incógnita. E os que não têm incógnita, menos 550 menos 440 vai dar menos 990. Então, passando para o outro lado e dividindo, vai dar 39,5. Essa é a temperatura de equilíbrio que os dois vão estar no final. Vamos ver se faz sentido. Tá entre 50 e 10, que é a temperatura do alumínio inicial e a temperatura do ferro inicial. Então faz sentido, porque a temperatura, obviamente, está passando de um para ir para o outro e ficando no meio deles. Não no meio exato, tá? Tá ficando entre eles. Ou seja, no final vai acabar tendo uma temperatura que faz sentido. Ok? Vamos lá, tinha feito uma pausa aqui. Agora vamos para o próximo tópico, dilatação. Existem 3 tipos de dilatação, tá? O professor não falou muito disso porque ele é ruim, mas o primeiro tipo é linear. A dilatação linear é o seguinte: a gente tem uma coisa, pode ser qualquer coisa, e linear significa reto. Então, basicamente, é uma dilatação reta. Dilatação é uma coisa se expandir. Então, quando você fornece calor para alguma coisa, ela está expandindo, ela está dilatando. Quase tudo dilata, tá? Acho que tipo, só luz talvez, não sei. Mas quase tudo dilata. E como o professor não falou disso, não vai cair a fórmula da dilatação linear. Mas eu vou passar aqui, só para vocês saberem, tá? No caso, a gente sabe que o ΔL, que eu estou chamando de ΔL, né, é a variação de largura, que no caso é o quanto expandiu, que a gente quer saber, vai ser diretamente proporcional ao Δθ, que é a variação de temperatura. E a gente sabe que Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial. No caso, ΔF menos ΔI ali embaixo. Né? E eu estou chamando a largura inicial de L0.
No caso, a fórmula vai ser ΔL, a variação de temperatura, vai ser igual à largura inicial L0 vezes alfa vezes Δθ. Alfa, no caso, é o coeficiente de dilatação linear e também vai mudar de substância para substância. Alumínio, por exemplo, é 25, mas aí depende muito, tá? Como senão vai cair na prova, não aprofundar muito. 2 é a superficial, ou seja, uma superfície, é uma área, e é basicamente a mesma coisa. Eu vou chamar a área inicial de A0, a variação de área de ΔA, e ΔA vai ser diretamente proporcional a A0, que é a área inicial. E usando a nossa primeira fórmula, dá pra gente até adivinhar aqui que vai ser, né? ΔA é igual a área inicial vezes beta vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Beta, no caso, é o coeficiente de dilatação superficial, que também vai mudar de temperatura. Não, substância para substância, no caso. Terceira, volumétrica. No caso, bem simples também, né? O volume, ele vai receber calor e vai dilatar. Então, a gente vai ter o volume inicial, que é V0, e a variação de volume, que é ΔV. E aí a gente também vai ter o Δθ, que é a variação de temperatura. A gente usa ali na fórmula de novo, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes Δθ. Variação de volume é o volume inicial vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes Δθ, que é a variação de temperatura. E um fato curioso, beta é 2α e gama é 3α. No caso, tipo, se a gente tem que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 25, então beta vai ser 2 vezes 25, porque o alfa seria 25 nesse caso, né? Então o beta seria 25, seria 50 e o gama seria 75. Próximo tópico, gases. Vamos lá. A gente precisa falar de uma coisa muito importante: o trabalho. Trabalho em física é simbolizado pela essa letra grega tal, e normalmente ela é medida em joules, tá? Joules é uma caloria em 4,2 joules. Provavelmente não vai cair joules, mas joules é tipo a unidade universal para medir calor, no caso. Aqui no Brasil a gente normalmente usa caloria, mas a gente também usa joules. O trabalho é basicamente a força vezes o deslocamento de algo. Então a força que a gente está fazendo vezes o quanto alguma coisa deslocou, tá bom? Mas o problema é que pra gente falar de força e esses outros negócios, tipo, sem falar muito sobre outra coisa, né? É difícil porque força e essas outras coisas são de mecânica, que é uma matéria que é só estudando no segundo ano. Era pra ser no primeiro, mas por algum motivo a escola decide colocar mecânica no segundo ano. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem um gás, tá? Isso aqui é tipo um copo normal, que tem um êmbolo, que é esse negócio aqui, que a gente chama de êmbolo, que é basicamente tipo um negócio que se move de acordo com a pressão, tá? Mas você vai entender mais pra frente. E aqui dentro tem gás, e aqui tem um êmbolo que tampa para o gás não vazar. Basicamente, um gás ele pode ou expandir, ganhando energia, que seria um trabalho positivo, que seria dilatação. Então, o gás está dilatando, ele está expandindo, ele ganha volume, está ganhando energia também. Porque basicamente força. Vamos voltar um pouquinho. Força. Não, trabalho. Trabalho é basicamente a quantidade de energia transferida, tá bom? Então, no caso, para saber quanto que a gente transferiu energia, a gente vai ter que saber o deslocamento e a força realizada. Por isso a gente precisava saber mais, né? Então ele está ganhando energia, porque ele está expandindo, ele está aumentando o volume. E no caso o volume está aumentando o volume, então basicamente está aumentando o deslocamento. Ou seja, consequentemente, ele está aumentando o trabalho, que no caso é a expansão. E aqui no caso é a compressão, seria a perda de trabalho, perda de energia, ou seja, o trabalho negativo. Finge que isso aqui é gelo, tá? Se você estivesse resfriando, e aqui então estaria perdendo volume, tá bom? E aí,
a gente pode falar mais dessa forma aqui. O trabalho é a força vezes o deslocamento. Só que, quero que você me diga uma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem uma espada que está aplicando uma força ou uma pressão em um objeto grande, e aqui está aplicando pressão em um objeto pequeno. Se, tipo assim, isso aqui tá, tipo, muito rápido, tô, tipo, jogando isso aqui eu tô jogando aqui. O que você acha que vai acontecer com cada um dos objetos? Provavelmente esse aqui vai ficar bem mais destruído do que esse aqui, que é um bloco gigante. Isso porque, quando você realiza pressão em algo, se a área for pequena, você vai fazer, se essa área desse negócio, o volume, for pequeno, então você vai fazer muito mais pressão. Ou seja, a gente tem que a pressão vai ser maior, mas tem área menor. Ou seja, a pressão é a força dividido pela área. Porque é a força que você está aplicando dividido pela área que você está, tipo, aplicando essa força, né? E aí a gente pode jogar essa área aqui pro outro lado. Então força ficaria pressão vezes a área. Mudando ali na fórmula, ficaria que tal é pressão vezes área vezes deslocamento. Por que a gente quer isso? Bom, a gente tem aqui um copo, que no caso é um cilindro. Tá, um copo no caso é um cilindro, se você sabia disso. E aí, eu estou expandindo ele, estou dilatando. E esse movimento de dilatação vai aumentar o deslocamento dele, tá deslocando ele daqui para cá, tá deslocando o volume, que aí a gente pode também chamar de altura, no caso é o H, né? Tá aumentando a altura dele aqui no cilindro. Ou seja, a gente tem pressão vezes área vezes altura, porque no caso eu troquei o D vezes pelo H, tá? E aí a gente tem área vezes altura. Eu já vi isso em algum lugar. Verdade, a área do cilindro. Bom, se você não sabe, a área do cilindro é a área da base vezes a altura. Isso é comum em todos os objetos, tá? A área área vezes a altura. Só que no caso do cilindro, é a área da base dele vezes a altura. E aqui a gente tem essa mesma situação. A gente tem que a gente tem A vezes H. Ou seja, isso aqui é a variação de volume, porque o H no caso é a variação de volume que a gente teve no formato de um cilindro. Então, basicamente A vezes H é a variação de volume. Então a gente tem que o trabalho de um gás é P vezes ΔV. É a pressão vezes a variação de volume. Esse aqui é um trabalho de um gás, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero. A gente já meio que saiu de gases, tá? Mas a gente ainda tá, vocês vão entender. A gente tem aqui uma equação famosa que é a equação de Clapeyron. Essa equação a gente só vai entender ela se a gente fizesse faculdade de física ou de matemática e a gente fosse aprender cálculo 2. E tipo, obviamente que vai ser muito difícil explicar isso aqui, mas tem a ver com entropia. Se você quiser pesquisar, pode pesquisar, tá? Mas se você descobriria que PV é igual a nRT. PV é a pressão, não, P é a pressão, V é o volume e T é a temperatura. São as três grandezas de um gás, tá? E também tem N e R. N é o número de mols de uma coisa. Mol é uma unidade de medida. Tipo, se você tem uma dúzia de ovos, você tem 12 ovos. Se você tem uma centena de ovos, você tem 100 ovos. Se você tem 1 milhar de ovos, você tem 1000 ovos. Se você tem 1 mol de ovos, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 ovos. Tem pouco ovo, né? Mas, tipo, isso aqui é uma notação científica para tipo, a quantidade de átomos que tem normalmente em uma substância, tá? No caso, isso aqui é um número de mols. E R é a constante de Gauss perfeito, que no caso é 8,31 Pascal metro cúbico vezes 1 sobre mol vezes 1 sobre K. Isso aqui é muito difícil de explicar, né? Por isso que vocês não devem entender isso aqui. Mas é tipo, é como se fosse o C do calor sensível ou o L do calor latente. Só que isso aqui é uma constante, então nunca muda, sempre vai ser esse mesmo valor. Só que se você pesquisar, provavelmente você vai encontrar com outros negócios aqui. Porque, tipo, Pascal, esse PA, no caso é Pascal, também é Newton sobre metro, alguma coisa assim. E também 1 sobre mol você pode colocar que é mol elevado a menos 1.
Então você vai encontrar várias diferenças desse aqui, tá? Mas não precisa saber, só precisa saber que PV é igual a NRT. Então, se a gente tem uma substância A que passa por uma transformação e transforma em substância B, no caso, nós estamos na substância, tá? Essa transformação, a gente tem a pressão dela, o volume dela e a temperatura dela. Então, chamando tudo de A. Então, PA, VA e TA. E tem também o PB, o VB e o TB. No caso, nessa situação, PA vezes VA é igual a NRTA. E aqui, PB vezes VB é igual a NRTB. A gente só está usando a mesma equação, tá? Eu não mudei nada aqui, eu só transformei tudo que era P para PB ou PA, ok? E agora aqui, então a gente pode passar para o outro lado. No caso, ficaria o TA, como está multiplicando, a gente pode passar para o outro lado, dividindo. Então, PA vezes VA sobre TA é igual a NR. E PB vezes VB sobre TB também é igual a NR. E me diga uma coisa, se x é igual a 1 e 2x também é igual a 1, então x é igual a 2x. Ou seja, tipo, se tem uma coisa que é igual a, tipo, essa mesma coisa, tipo, isso aqui é igual a isso também é igual a isso. Ou seja, isso é igual a isso, entendeu? É meio confuso, mas, tipo, é só pra explicar aqui, essa equação aqui também é igual a essa equação aqui, já que eles têm o mesmo resultado, o mesmo valor. Então a gente pode colocar que eles são iguais. E aí, existem algumas situações, tá? Pode ser que o volume seja o mesmo, pode ser que não tenha variação de volume. Nesse caso, a gente poderia cortar dos dois lados, ou poderia ter a pressão igual, a gente poderia cortar dos dois lados, ou a temperatura igual, e se poderia cortar dos dois lados. E aí existem algumas leis para isso. A primeira é a Gauge-Gay-Lussac, tá estranho esse nome, né? Mas é quando você tem uma transformação isovolumétrica, ou seja, uma expansão ou uma compressão, caso o volume seja fixo, então a gente determina que PA sobre TA é igual a PB sobre TB. Isso aqui é a lei de Gay-Lussac, você pode pesquisar. E aí a gente tem aqui num gráfico que é um negócio linear, né? No caso, cada uma dessas aqui é isovolumétrico. O volume nunca vai mudar. Também tem a lei de Charles, ou de Amadeu Avogadro, que é a isobárica, que em uma expansão ou compressão, caso a pressão seja física, caso seja fixa, né? No caso, iso é igual e bárica a pressão é fixa, então a gente pode cortar o P, também seria linear. Todos os lugares aqui a pressão é fixa, ok? A pressão nunca vai mudar, vai ser igual nos dois. Então, VA sobre TA é igual a VB sobre TB. E aqui, a lei de Boyle, ela é isotérmica, ou seja, a temperatura não vai mudar. Vai ser sempre a mesma temperatura. Mas como que faz isso? Porque, tipo, como a gente tinha visto que se muda a pressão, também vai mudar a temperatura. Já que elas têm uma fórmula que são sempre igual. Ou seja, em uma expansão barra compressão, caso a temperatura seja fixa, então a gente determina que PA vezes VA é igual a PB sobre FV. E aqui todos esses pontos aqui, por incrível que pareça, tem a mesma temperatura. A gente chama isso de isoterma, que é uma linha que, no caso, não é mais de uma linha, tá? Mas isso aqui é uma hipérbole. Em matemática, ou física, ou em exatas, no caso, essa hipérbole é uma linha tipo assim, que ela nunca chega na ponta. Quanto mais for, mais perto ela fica, mas ela nunca chega. Em todos os pontos eu te garanto, você pode pesquisar também, a temperatura vai ser sempre igual. Agora a gente pode ir para o próximo tópico, que é a energia interna U. A gente tem energia interna. Isso aqui é meio difícil de explicar, porque de novo a gente devia saber mais mecânica do que termodinâmica. Mas energia interna é basicamente o somatório das energias cinéticas e potencial das moléculas de um gás. Energia cinética, a gente já estudou isso, é o movimento. Então, é o movimento das moléculas de um gás, é o nível de agitação delas, é a temperatura. Por isso que a gente tem o T aqui. E também tem energia potencial. A gente não sabe disso aqui ainda. E se você estudasse se você estudasse mecânica, você veria que a energia potencial das moléculas de um gás é 3 meios de NR. Então, a gente tem basicamente a energia interna U é igual a 3 meios de nRT.
A gente não precisa saber muito disso, tá? Mas isso aqui é só verdade para uma molécula que é monoatômica. Você tem um átomo, mas também tem uma molécula diatômica, que é 2 átomos. Isso aqui é bem importante, que seria 5 meios ao invés de 3 meios, porque tem várias substâncias que são assim. Tem O2, que é oxigênio, Cl2, L2, C2, F2, H2. Mas isso aqui basicamente significa que se a temperatura for maior, a energia interna também vai ser. Ou seja, isso aqui é diretamente proporcional. A energia interna é diretamente proporcional à temperatura. O que isso significa? Um gás está recebendo calor, então está aumentando a temperatura dele. Mas está aumentando a temperatura, também está aumentando a energia interna, mas também está dilatando, ou seja, está realizando trabalho. Quando você fornece calor a alguma coisa, ela pode fazer duas coisas. Ou ela pode aumentar a temperatura, que também aumentaria a energia interna, ou ela aumentaria, ou ela realizaria trabalho, no caso seria dilatar. E aqui tem a explicação mais bonitinha, né? Quando a gente fornece calor para um gás, ele pode dilatar, ou seja, expandir, realizando trabalho, ou ele pode aumentar sua temperatura, consequentemente aumentando sua energia interna U, que é diretamente proporcional. Então, a quantidade de calor recebido pode ou virar energia interna U, que é, no caso, a energia interna de uma molécula de um gás, ou ele pode realizar trabalho. E aí, por exemplo, vamos dizer que a gente ofereceu 1000 calorias e 300 delas viraram trabalho, 300 delas dilataram. Quanto de energia interna aumentou? 700. Então aqui você basicamente já aplicou a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calorias de um gás é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Essa aqui é a fórmula. Mas normalmente a gente usa essa aqui, que no caso só jogou pro outro lado, tá? Se você não percebeu. Por algum motivo, tá? Não sei também. E essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Então vamos falar agora da segunda lei da termodinâmica. Aqui, nesse caso, a gente tem uma fonte quente, tá? Que a gente está aplicando num gás. Esse gás aqui, então ele está realizando trabalho. Como a gente já viu, né? Então ele está expandindo o gás e aí depois ele vai compressar, né? Vai compressar e aí vai fazer tipo expandir, compressar. E aí, por exemplo, esse movimento, né? Pode fazer girar uma turbina com esse movimento. Uma turbina elétrica, por exemplo. E aí, a gente tem uma ideia de máquina térmica perfeita. Uma turbina perfeita, por exemplo, seria se toda essa fonte quente que a gente oferecesse virasse trabalho, ou seja, expandisse. Mas isso não existe. Não existe uma fonte quente virando totalmente trabalho, tá? Isso já foi provado por um cara lá. Se quiser falar sobre ele, pesquisar. Mas não é possível isso, porque algo pelo menos tem que ir para a energia interna. Então é impossível que a energia interna seja zero, né? Que aí tudo seria trabalho. E como isso é impossível, tem o que existe então? Tem isso daqui. A fonte de calor quente, que a gente vai chamar fonte de calor quente, né? Que vira trabalho. Mas a partir de não vira trabalho, vira uma fonte fria, que a gente chama de QF. E aí, nesse caso, por exemplo, se a gente ofereceu 100 calorias de uma fonte quente, vira 55 calorias de trabalho. Quantas calorias viraria para a fonte fria? Viraria, por exemplo, 45 calorias. Ou seja, a gente aplicou, seria QQ é igual ao trabalho mais QF. A fonte de calor é o trabalho mais a fonte fria. E aí, a gente também tem essa letra grega aqui, que não é um N, tá? Isso aqui é um ETA. Um ETA, na verdade. Que a gente usa para falar sobre o rendimento de uma máquina térmica. Sempre que você vê isso aqui, é sobre o rendimento de uma máquina térmica. Então vamos usar o exemplo da turbina. Tá? Por exemplo, uma máquina térmica ideal seria se toda a fonte de calor quente virasse trabalho. Ou seja, o rendimento da máquina interna seria se o trabalho dividido pela a fonte interna fosse igual. Que aí, no caso, se fosse igual, né?
seria toda a fonte de calor virando trabalho, e no caso seria 1, que é o máximo de rendimento interno de uma máquina térmica, tá? Só que usando essa mesma fórmula que a gente achou aqui, a gente consegue achar que o tal é a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria. É só invertir, tá? Eu vou aqui do outro lado. E aí, invertendo isso aqui na fórmula, ficaria eta é igual a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria sobre a fonte de calor quente. Então a gente pode falar que, no caso, a fonte de calor quente dividida pela fonte de calor quente menos a fonte de calor fria dividida pela fonte de calor quente. No caso, eu só dividi, tá? Eu coloquei os dois valores aqui que tem sobre QQ. E no caso, QQ sobre QQ é igual a 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então fica 1 menos QF sobre QQ. E no caso, esse aqui é o maior. Esse aqui é o rendimento de uma máquina térmica, tá? Mas é 1 menos QF sobre QQ. E aqui a gente tem o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot. Existe um cara chamado Carnot que ele tinha tara em máquina térmica. Aí ele fez esse negócio aqui, que é o maior rendimento possível de uma máquina térmica. Então aqui é basicamente assim. Vamos continuar usando o exemplo da turbina. Aqui a gente tem um gás, ele vai passar por uma compressão isotérmica, ou seja, ele está diminuindo o volume dele. No caso, ele tá o volume, esse aqui é o volume, tá? Ele está indo para cá. Então, se ele está indo para cá, está diminuindo o volume, tá? Compressão isotérmica. O que significa? Que é a mesma, a temperatura não vai mudar. E como que isso não vai mudar? Porque isso aqui é uma isoterma. A gente tem essas duas isotermas aqui, porque isotermas são hipérboles. Então, todas essas duas linhas aqui continuam sendo hipérboles, tá? Então, esses dois lugares aqui, a temperatura vai ser a mesma em todos os pontos. Então, esse aqui no caso é uma compressão, esse aqui é uma expansão. Mas depois de uma compressão isotérmica vem uma compressão adiabática. No caso, vai expandir e vai compressar. Expandir, compressar. Expandir, compressar. Só que o maior rendimento possível seria se essa compressão fosse primeiro isotérmica e depois seria adiabática. Adiabática é quando não há mudança de... O que significa? Basicamente que não vai ter ajuda de nenhum calor externo. Isso aqui é só a compressão e a expansão que estão fazendo essa compressão. Essa compressão, no caso, ela está acontecendo justamente por causa do calor que está recebendo. No caso, não vai ter variação de calor externo. Nenhum calor externo vai fazer isso aqui. É só a compressão e a expansão. Nesse caso, a compressão. E aí, então, uma máquina térmica seria perfeita se fosse desse negócio aqui, né? Desse desenho. Que seria uma compressão isotérmica, depois uma compressão adiabática, depois uma expressão isotérmica, depois uma expansão adiabática. E falando isso mais bonitamente, seria o calor flui espontaneamente apenas de corpos mais quentes para corpos mais frios. Ou seja, ele vai, devagarzinho, ele vai... tá fluindo o calor, né? E sempre passa do mais quente pro mais frio. Não tem como um cara mais frio dar calor para outro cara. Isso é impossível. E isso explica como a geladeira funciona, por exemplo. E bom, é isso. Obrigado.